Ergue os seus braços ainda num instante. Canta mais uma vez, pedindo essa graça de Deus sobre a sua vida. Mas eu gostaria, na verdade, de que você, ao cantar, colocasse a sua mão na sua cabeça. Porque eu quero pedir que o Espírito Santo nos dê um entendimento total daquilo que Ele quer nos revelar nessa hora. Feche os seus olhos, canta essa canção que já estava sendo ministrada sobre nós. Vem sobre mim, Espírito Santo, queima em meu ser. Eu quero sentir o teu fogo santo queimar dentro em mim. Vem, Espírito de Deus, desce sobre nós. Vem sobre esse altar que sou eu. Vem, Espírito de Deus, desce sobre nós. Vem sobre esse altar que sou eu. Vem, 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 Espírito de Deus, desce sobre nós. Vem sobre esse altar que sou eu. Vem, Espírito de Deus, desce sobre nós. vem sobre esse altar que sou eu. E ora em línguas nesse momento sobre a sua cabeça. Ora. Nós queremos pedir agora a abertura da nossa mente para a revelação espiritual do Senhor. Aquilo que Ele quer revelar, comunicar a nós. Que não haja empecilho. Que agora, por essa oração, o Senhor atinja não só a nossa mente, abrindo o espaço sobrenatural para a comunicação do Espírito, mas também o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do olfato, do paladar, do tato, os sentidos que muitas vezes foram contaminados, e a contaminação espiritual acaba bloqueando a revelação de Deus, o entendimento. Então ora com força, ora com determinação. Continue orando, coloca a mão agora na pessoa que está à sua direita. Ora por ela, ora. Ora por esse irmão, ora por essa irmã. Ora no Espírito. Senhor, que seja um tempo de graça poderosa para a vida desse irmão. Que seja uma hora de comunicação entre o céu e a terra. Serere candalaba, serere candalaba, yerere. Orrabada la candalaba, serere candalaba, serere candalaba, yerere candalaba, serere candalaba, yerere. Suriamanda la candalaba, serere candalaba, oriaba la serere candala. Consagra ao Espírito Santo a vida desse irmão. Ora, Espírito Santo, nós te pedimos nessa oração em línguas uma poderosa consagração desse irmão, dessa irmã a ti. A tua moção, a tua unção, a tudo aquilo que tu queres, Espírito Santo. Canta sobre a vida desse irmão. Vem, Espírito de Deus, desce. Desce com um poder extraordinário, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Shekinah, glória de Deus. Vem com restauração, com milagre, com cura, com libertação. Espírito de Deus. Tudo que esse irmão e essa irmã necessitam. Libera, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem sobre. Segura na mão desse irmão. Levanta a mão dele lá no alto e canta. Vem, Espírito.
Espírito. Vem Espírito de Deus. Tocando o céu agora, ora no Espírito, ora, ora. Aumenta o volume da sua voz. Que a glória de Deus desça sobre nós. Que o próprio Senhor prepare o nosso interior, todo o nosso ser, para receber aquilo que Ele tem para nos dar, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Oh, você que não orava assim, não tenha medo. Vai orando conosco, vai soltando a sua voz no Espírito, porque o Espírito Santo te impele a orar agora na linguagem dele. Sererecana, não importa a sua idade, não importa se você é criança, adolescente, jovem, ancião, adulto, não importa o grau de escolaridade que você tenha, o nível de cultura que você tenha. O que importa é que Deus quer te colocar numa profunda conexão com o céu. O céu agora desce. E você começa a falar a linguagem que Deus entende. Porque é o próprio Espírito que ora pela sua voz. Serere candaraba sorere bandalaba yere oraba serere candaraba serere oraba serere candaraba raba yere oraba dara candaraba serere candara orere cantaraba daraba serere sorere candara. Pisa profeticamente nesse solo, orando em línguas. Vai pisando como numa marcha. Vai dando agora o tom da marcha do Espírito, que vai tomando posse de todo o Nordeste, que vai tomando posse deste estado, que vai tomando posse desta cidade, que vai tomando posse da nossa nação. Vem, Espírito de Deus. Vem trazer cura para essa terra. Cura essa terra através de mim, Espírito Santo. Através dos meus pés, através das minhas mãos, através da minha oração. Sererê, vai pisando no chão, vai sentindo o chão, vai consagrando o chão ao Espírito Santo, vai soltando a sua voz, vai soltando o seu corpo, vai acreditando numa moção profética que vai se alastrando pelos territórios da nação brasileira. Deus, o Senhor é mais poderoso do que qualquer consagração feita ao demônio, a Satanás, a entidades espíritas. Então vai ocupando aquilo que é seu, Deus. Essa terra foi criada por ti, ela é sua, e nós queremos trazer purificação para essa terra. Usa de nós, Deus. Traz cura para nossa nação, traz cura para o nosso estado, traz cura, Deus, traz cura nessa hora para o seu povo, Deus, para a sua igreja. Nós te pedimos, Deus, cura. Eu quero ouvir o seu clamor, eu quero ouvir a sua consagração da terra ao Espírito Santo. O Espírito Santo está liberando agora sobre as terras do Nordeste, sobre cada cidade, sobre cada sítio, sobre cada lugar, sobre cada cidade populosa, sobre cada rua. O Espírito Santo está liberando agora, liberando, libera, Espírito Santo, libera sobre o Brasil, pela oração desse povo tão determinado aqui do Nordeste. Libera sobre o Brasil, libera sobre o Brasil. E que volte o Espírito Santo com poder sobre a nossa caminhada eclesial, a nossa igreja, como lá no início de Pentecostes, como a primeira
a igreja primitiva dos primeiros séculos. Vem Deus, vem Deus, vem. Vem Espírito, vem. Oh, xererecandalabás, xererecandalalás. Vem Espírito, vem, vem. Vem, vem Espírito de Deus, desce. Vem, canta para Ele. Vem Espírito de Deus. Ergue os seus dois braços, canta. Vem Espírito. A imagem que me vinha enquanto nós orávamos, vai cantando assim, suavemente para você escutar. Vai, insiste. A imagem era de um grande altar que Deus levantou aqui no Nordeste, nessa hora. E daqui o Espírito Santo está descendo sobre o altar no Nordeste. E daqui ele vai se espalhar, vai se espalhar, vai se espalhar, vai se espalhar pelo Brasil, vai se espalhar. Então clama que o fogo desça no altar nessa hora. Eu me recordo de quando o profeta Elias subiu no Monte Carmelo. Ele pegou 12 pedras para representar, era um ato profético, cada uma das tribos de Israel, simbolizando toda a nação. E agora coloca a sua pedra, simbolizando toda a nação nesse altar. Ergue os seus braços, constrói agora o altar de Deus. E Deus respondeu à voz do profeta quando ele disse: Senhor, mostra para esse povo quem é o Deus de Israel. Faz descer fogo do céu. Vai pedindo aí, fala para Deus, faz descer fogo do céu. Mostra para o povo do Brasil quem é o Deus do Brasil, quem é o Senhor dessa nação, quem é o Senhor dessa gente, desse povo, quem é o Senhor dos sofridos, daqueles que precisam, Senhor Deus, serem abençoados com alimento, serem abençoados com a providência, com o emprego, serem abençoados com a cura, serem abençoados com a libertação, com a segurança, com a proteção. Senhor, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso refúgio. Mostra para esse povo quem é o Deus do Brasil. Faz cair fogo do céu, Senhor. Faz cair fogo do céu, Senhor. Erra cantalabaçou. Errabacere candalá e sorere. Orra candalá e serere. De norte a sul, de leste a oeste. Em cada uma das regiões. Xerecandalaba sorere candalá. Era mandalaba xerere candalás. Oh, yerere mandaraba. Vem Espírito. Vem Espírito, desce sobre nós. Vem sobre esse altar que sou eu. Vem Espírito de Deus. Quero ouvir a sua voz. Aleluia. Vem Espírito de Deus. Vai se sentando, cantando. Vem Espírito de Deus. Vem. Agora traz a sua mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos, faz um instante de silêncio na presença do Senhor, respira fundo. Experimenta a doce presença do Espírito Santo.
Ele vem no fogo, mas Ele também é uma brisa suave que pacifica o nosso coração, que trabalha no terreno, para que o terreno seja terra boa para a semeadura. E nós recorremos àquela que sempre foi o bom terreno da semeadura de Deus. Aquela que desde o princípio foi cheia do Espírito Santo, que foi tocada pela sombra do Altíssimo. Aquela que é reconhecida pela boca de Deus como a cheia de graça. Foi assim que o anjo enviado do céu a chamou: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E nós entregamos esse momento de partilha da palavra ao coração daquela que é cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Amém. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse comigo no segundo livro dos Reis. No capítulo 6. E deixa aí aberto no versículo 8 do segundo livro dos Reis. Amém? Nós vamos tentar abrir-nos totalmente para a comunicação que Deus quer fazer conosco na partilha da palavra dessa manhã, nesse segundo momento. Veja bem, eu gostaria, antes de partilhar com você toda a inspiração que Deus tem nos dado em relação à profecia do avivamento. Eu recebi de Deus esse chamado, engraçado, que quando eu escrevi o livro A Profecia do Avivamento, a visão que eu tive, eu tinha vindo aqui para uma missão, eu não lembro se foi no 1º de maio, eu não lembro se foi numa outra data, mas eu tinha vindo e o pessoal, eu fiquei para segunda-feira, e eles providenciaram para eu ir na praia, lá em Tamandaré. E eu fui tomar banho de mar, né? Aí na hora que eu estou lá na praia, sentado, orando diante do mar, era tardezinha já estava escurecendo. E Deus me deu uma visão, na hora que a onda vinha, eu percebi que a onda vinha e quando ela recuava, naquele momento que eu estava orando, vinha uma onda ainda maior. E o Espírito Santo falou comigo: eu farei isso na minha igreja, no meio do meu povo. Parece que existe um recuo da ação imediata do meu espírito, visível, até mesmo dentro daquilo que é o nosso mover carismático na igreja católica, mas Deus me dizia: eu estou permitindo que a onda recue para fazer ainda uma onda muito maior. E essa onda atingirá todas as esferas da igreja. E ela se ecoará em toda a sociedade. E ele dizia para mim: eu tenho um poderoso avivamento para realizar. Eu já orava por avivamento, mas eu não tinha escrito ainda sobre avivamento. E eu, depois dessa experiência, tomei a firme decisão de escrever sobre aquilo que Deus estava falando no meu coração. E escrevi o livro da profecia do avivamento. E lá, a partir daquele momento, Deus foi despertando pessoas que estavam, ou melhor, trazendo a consciência às pessoas que estavam já orando nessa dimensão. E em muitos momentos vieram algumas confusões. Vocês estão fundando outro movimento. Deus me livre, eu não sou fundador de nada. Eu tenho um fundador, é meu pai, Monsenhor Jonas Abib. Eu sou do movimento carismático, nasci na renovação carismática e não quero fundar absolutamente nada. Mas o que Deus me pedia e falava e fala ao meu coração, que é para despertar um povo para rezar por esse avivamento que não tem dono.
mas é do próprio Espírito Santo. E eu comecei a concentrar a minha vida deixando o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E eu me coloquei inteiramente livre para que o Espírito me levasse para onde Ele quisesse. O meu ministério estava sendo direcionado para um caminho, e eu vi que Deus começou a mudar o meu ministério e direcionar. Antes eu pregava somente encontros de cura e libertação, e Deus dizia para mim: não, eu quero que você pregue sobre avivamento. Quando o avivamento vier, virá a cura, a libertação, a conversão, vem o pacote inteiro. E eu precisei ser obediente a Deus. E surpreendentemente, obedecendo a Deus, continuo celebrando a missa do Clube da Evangelização. E em cima da minha mesa tem milhares de testemunhos que eu nem consigo ler todos na missa, de tantos milagres e curas que Deus faz. Ah, faz por causa de mim? Não. Ele faz porque eu dou liberdade para que o Espírito Santo haja e Ele faça do jeito dele. E aí Deus foi dando o entendimento das fases. E Deus falava ao meu coração, a partir do momento que nós vivemos na profecia do avivamento do livro, que Ele nos concederia experimentar 3 etapas. Ele nos direcionaria. E foi exatamente isso que lá no início, há 10 anos atrás, pelo menos, Ele começou a fazer. Primeiro foi a visitação. Deus começou a nos visitar. Nos visitava às 3 horas da manhã, nós despertávamos para levantar, sem saber que outros estavam sendo despertados na mesma hora. Eu descobri dentro da Canção Nova irmãos que estavam sendo despertados para orar naquele momento, e eu falei: então tá bom, você está acordando no mesmo horário, vamos nos juntar. E começamos a orar 3 horas da manhã na capela, e receber de Deus aquilo que era a revelação que Ele tinha. E ali, depois que eu escrevi o livro, Deus começou a juntar outras pessoas que eu não imaginava que estavam na mesma moção. Aí Deus falou: chegou a hora da segunda fase. E a segunda fase, depois do despertamento, depois da visitação, seria o ajuntamento. E aí nós começamos em Cachoeira Paulista as reuniões da profecia do avivamento, sempre no mês de fevereiro, no início do ano. Quando eu propus para o conselho de eventos esse encontro, eles me disseram: vamos fazer um aprofundamento, porque tudo aqui na Canção Nova sempre começa pequenininho. Eu falei: olha, não é pequeno, porque foi um despertamento de Deus. Não vai caber no auditório. Não, mas vai ser no auditório. Então tá bom. Abriu as inscrições, 10 ou 15 minutos já não tinha mais vaga. Eu falei: eu avisei. E aí o povo ficou bravo porque não tinha vaga. Vamos para o Rincão. Então tá bom. Eu falei: não vai caber no Rincão, lá em Cachoeira. Aí fomos para o Rincão, começou o encontro, no período da tarde, no sábado teve que descer para o centro de evangelização, porque Deus despertou uma multidão para orar pelo avivamento. Essa foi a segunda fase. A terceira fase é o despertamento, ou melhor, a transformação, que é o que a Antonieta vai trazer à tarde, que é a estratégia que o Espírito Santo nos deu das torres de oração. Onde em todos os lugares das pessoas que estão sendo movidas pelo Espírito Santo estão surgindo grupos de 5, de 2, de 10, para orarem especificamente pela transformação da cidade, do estado e da nação. Essa é a terceira fase da transformação. E junto com ela, Deus nos falou: comecem a fazer a profecia do avivamento nos estados, porque eu quero visitar com o meu espírito todos os estados do Brasil, a partir do encontro e do despertamento daquelas pessoas que se sentem atraídas a orar pelo avivamento. E o que nós fizemos? Obedecemos. Eu digo para vocês, não é muito fácil, e nunca vai ser, levar essa proposta. Porque há muito juízo, há muito preconceito, há muita ideia errada,
há muita crítica, há muita fala de que nós somos superficiais, é tudo fogo de palha. Porém, eu aprendi com o apóstolo Paulo: se fosse para agradar a homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Não seria. Se fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. E aí, Deus foi juntando pessoas. E dá uma olhadinha para quem está desse lado e diz: aham, nós, hein? Se você não se sentia escolhido, Deus está te elegendo para fazer parte daquilo que está no coração dele. Fala para esse irmão: Deus te escolheu. Dá uma sacudida nele aí, fala: Deus te escolheu, Deus te elegeu. E aí, meus queridos, minhas queridas, nós fomos nos abrindo e temos nos aberto o nosso coração e sentido o apelo do Espírito, o mover do Espírito, sendo que nós somos, dentro dessa estrutura maravilhosa do movimento carismático, aqueles que por misericórdia de Deus fomos chamados para interceder. Diga comigo: intercessão. Interceder para que venha o avivamento. Mas antes de entrar naquilo que eu quero trazer da parte de Deus para vocês, eu quero ponderar algumas coisas. Avivamento não é modinha. Avivamento não é estilinho, de pulinho, de gritinho. Avivamento é estilo de vida. E um estilo de vida de santidade. Eu comecei na missa de abertura deste acampamento dizendo que para se gerar, para sermos aqueles que são resposta para o coração de Deus, para que Deus gere o avivamento na nação, nós precisamos viver 3 pontos importantes: santidade de vida, obediência total a Deus e uma oração insistente e ininterrupta pelo avivamento. Essas 3 coisas. E desde o início do ano, na profecia do avivamento de Cachoeira, Deus foi me mostrando algumas coisas. E eu quero trazer, dentro dessa dinâmica da santidade, aquilo que Deus comunicou ao profeta Ezequiel, no capítulo 36. Você não precisa pegar não, fica com a sua Bíblia aberta aí, depois você olha. No capítulo 36, no versículo 23. Escuta, está me ouvindo? Olha o que o Deus fala pela boca do profeta: eu santificarei o meu grande nome profanado entre as nações, no meio das quais o profanastes. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando por meio de vós eu mostrar a minha santidade à vista delas. O avivamento é uma ação do Espírito Santo, o avivamento pessoal na nossa vida, que vai nos gerando em santidade. Não é modinha, não é... Deixa eu usar a palavra certa para eu não... Não é modinha, não é propaganda para juntar pessoas. É estilo de vida. Eu farei com que as nações reconheçam que eu sou o Senhor, quando vocês apresentarem para as nações a minha santidade na vossa vida. Aqui está. Você quer entrar na modinha do avivamento? Seja santo. Só isso. Seja santo. Aqui está o segredo, a santidade. E olha que coisa extraordinária. E aí continua: eu vos tomarei de entre as nações, recolhendo-vos de todos os países, vos conduzirei à vossa terra. Ele está falando para o povo que estava no exílio, mas essa palavra se atualiza para nós. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne.
carne, porém em vós o meu espírito. Tudo é Ele que vai fazer. Santidade não é um esforço pessoal, é uma abertura total à graça de Deus. Senão a gente vai cair na heresia de Pelágio, no pelagianismo, achar que é o que a gente faz, que é tudo pela nossa força. Não, eu me abro a Deus e começo a abrir-me ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo, tudo é Ele que vai fazer. Eu vos reunirei, eu derramarei uma água pura sobre vós, vos purificarei das vossas impurezas, eu vos retirarei da idolatria. E aí ele vai dizendo, eu vou tirar o coração de pedra do vosso peito, eu vou colocar um coração de carne, e eu porei em vós o meu espírito, e fareis com que andeis segundo as minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Tudo vem dele. E uma das características que a Bíblia diz, o Espírito Santo é Espírito santificador. Se você tem andado no movimento carismático, se aberto ao avivamento, e ainda continua na vida velha, meu filho, minha filha, deixa eu dizer para você, você não se abriu de verdade ainda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo faz do pecador um santo. O Espírito Santo transforma pessoas prostituídas, drogadas, em homens e mulheres de justiça nessa terra, que demonstram a justiça de Deus, a santidade de Deus aqui. Você quer, aí deixa eu brincar, você quer entrar na modinha do avivamento, seja santo, aí você está na moda, meu irmão. Aí você está na moda, não vem com essa de Deus não se impressiona com os nossos pulinhos, com os nossos berros, Deus não se impressiona se você rolar no chão, Deus se impressiona com o seu desejo de santidade. Aí você chama a atenção dele. Ele se impressiona com o cheiro da santidade. Eu gosto muito de uma música da Colo de Deus, aquela que fala que o perfume dela, a casa de Maria, não é? Quando fala que o Espírito Santo vem, porque ele sente o perfume de Nossa Senhora, o perfume da santidade, da pureza, da honestidade, da rendição do coração a Deus. E hoje nós estamos sendo chamados por Deus para experimentar essa graça, de nos abrirmos para que Ele nos santifique, para que Ele nos corrija, para que Ele coloque a nossa vida, tudo aquilo que está desorganizado em nós no lugar. Ontem na missa eu dizia da realidade que nós precisamos ordenar nossa vida espiritual e determinar uma ordenação. Eu orarei ao Senhor nessa hora e eu marcarei com Ele essa hora e Ele estará me esperando e lá eu estarei para ter comunhão com Ele. Porque sem disciplina não tem santidade. Se a gente deixar correr a vida, nós não vamos rezar, nós não vamos mergulhar na palavra, nós não vamos nos abrir àquilo que Deus quer fazer e comunicar em nós. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga para ele, Deus te escolheu. Mas é necessário que você corresponda a escolha de Deus. Balança a mão desse irmão, entenda uma coisa. Jesus já mandou real. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Balança a mão desse irmão, você foi chamado, mas permanecer na escolha de Deus vai depender de você, da sua correspondência, da sua busca, da sua determinação. Dá uma olhadinha para esse irmão e diga, Deus espera você no secreto para Ele transformar a sua vida. E você seja a glória dEle sobre essa terra. Porque as nações reconhecerão que Ele é o Senhor do Brasil e o Senhor das nações, se nós formos santos, aleluia, se nós correspondermos, aleluia, se nós correspondermos com o nosso chamado, com aquilo que Ele determinou para nós. Eu gosto muito de um autor cristão, deixa eu olhar o meu tempo aqui,
chamado Chesterton. E Chesterton vai falar assim sobre a santidade. Eu anotei aqui, tem um papel, fica na minha Bíblia para eu ficar lembrando de muita coisa que Deus fala comigo. E uma vez eu lendo uma obra de Chesterton, ele vai dizer assim: santo é aquele que exagera o que o mundo negligencia. Santo é aquele que exagera aquilo que o mundo negligencia. Se te chamarem de exagerado, glória a Deus. Se te chamarem de fanático, glória a Deus. Porque santo é aquele que exagera o que o mundo negligencia. E aí, na direção que Deus foi nos dando na profecia do avivamento, Deus, agora, eu lancei esse livro aqui o ano passado, e se nós orarmos, é até o tema do nosso encontro aqui, e Deus foi me direcionando dentro dessa fase da transformação. Qual é a terceira fase? Transforma. Repita comigo. Transforma. Primeira fase, despertamento, visitação. Segunda fase, ajuntamento. Terceira fase, transformação. O que é a transformação? É o comprometimento de todos aqueles que se sentiram chamados com o propósito de Deus. E aí entra a dinâmica da intercessão, que é a característica própria de nós que fomos chamados para caminhar nessa profecia do avivamento. Não porque nós somos os melhores, não, porque nós nos abrimos à moção de Deus. E o que é interceder? Geralmente, a gente intercede dessa seguinte forma. A gente pega lá, anota algumas listinhas de intercessão. A gente, claro, essa intercessão é a intercessão tradicional. A gente anota lá, eu vou rezar por essa realidade hoje, aqui, tal. Amanhã eu estou rezando por essa intenção. Essas são as intenções humanas que chegam até nós. Até mesmo se a gente ligar a televisão, comprar um jornal, entrar na internet para você ver notícias, você já sabe pelo que você tem que interceder. Porque você começa a ver tantas notícias más, tantas situações acontecendo, você fala assim: olha, eu vou rezar hoje por essa situação que está acontecendo agora. Pronto, fácil demais. Essa intercessão é a intercessão tradicional. Só que Deus começou a mover na renovação carismática há uns anos atrás, até mesmo dentro do ICRIS, um homem de Deus chamado Cyril John, que ele era o coordenador da intercessão mundial da RCC, um indiano. E por ele, Deus trouxe para nós católicos a novidade da urgência desse tempo, que se chama intercessão profética. Diga comigo, intercessão profética. Diga mais uma vez para ficar gravado. Intercessão profética. Veja só, em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, Deus vai dizer: quando falta profecia, o povo se corrompe e se desvia. Quando falta o direcionamento direto do coração de Deus, a gente fica perdido dentro daquilo que é a vontade de Deus. O que isso quer dizer? Significa que o entendimento do que está no coração de Deus precisa ser colhido em oração para o nosso dia a dia e para o nosso tempo. E a intercessão profética é uma necessidade dos nossos tempos. E nós estamos nesse mover dentro da fase da transformação. Entender o que Deus quer realizar hoje, está realizando, e ter uma profunda relação com o seu propósito eterno na implantação do seu reino. Nós fomos chamados, queremos permanecer na escolha, mas chegou o tempo em que a nossa intercessão não pode mais estar baseada no nosso entendimento racional das coisas, mas daquilo que o Espírito Santo quer realizar, na direção que Ele quer que nós sigamos, para que nós não percamos tempo. E eu tive uma experiência muito interessante, porque
no início do meu ministério, eu tenho 13 anos de padre, o padre Rufus, desde a época minha de seminário, eu sempre convivi muito com o padre Rufus, né, o saudoso querido que está lá no céu intercedendo pela gente. Padre Rufus era o presidente da Associação dos Exorcistas no Vaticano. Nós o conhecemos e começamos a trazê-lo na Canção Nova para um encontro de cura e libertação que sempre acontecia em novembro lá na Canção Nova. Uma grande multidão ia, mas junto com essa multidão também ia o inferno. O inferno baixava em Cachoeira Paulista, era tanto demônio que o trem ficava bruto. Às vezes 200 pessoas manifestavam ao mesmo tempo. Só do homem aparecer, era uma unção tão grande. Mas eu tive a oportunidade de conviver nos bastidores dos atendimentos desses casos de libertação e de ver que o padre Rufus não perdia tempo. E pela proximidade que eu tinha com ele, eu ficava perguntando as coisas. Eu falei, padre, por que você não ora direto pelas pessoas que estão oprimidas? Ele falou assim, Roger, não adianta eu rezar sem saber o que causou aquilo ali, porque eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou resolver o problema. Então tinha uma equipe lá embaixo que despertava a pessoa daquele transe, daquela opressão que ela estava vivendo, e aí ia escutar a história da pessoa, anotava a história e apresentava para ele, e ele fazia o discernimento. Aqui está a causa, trazia, ele orava na causa, pronto, a pessoa ia liberta aí em 10 minutos. E a intercessão profética é exatamente urgente para os nossos tempos, porque os tempos são tão urgentes que nós não podemos mais perder tempo em ficar batalhando em realidades de intercessão que não são a direção de Deus. Porque quando nós entramos dentro da direção de Deus, daquilo que é o querer de Deus, nós resolvemos junto com Deus aquelas situações, exatamente porque é a urgência do coração de Deus. Diga para quem está do seu lado, Deus tem urgência. E Ele escolheu você para essa experiência. Intercessão profética é um sinal profético deste tempo, de uma onda nova e poderosa do Espírito Santo, que já está envolvendo a igreja. É estar atento ao que está se movendo dentro do coração de Deus. O intercessor se torna assistente de confiança, o ajudante das ordens de Deus. É Deus que ordena, é aqui que eu quero, e você vai lá e se coloca na brecha. Procurei pessoas que construíssem um muro e ficassem na brecha para que eu não destruísse o país, e eu não encontrei. O Senhor se lamenta lá no capítulo 22 do profeta Ezequiel. Olha o que em Deuteronômio 18, Deus vai falar. Suscitarei para eles do meio dos irmãos um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras em sua boca e lhes comunicará tudo o que eu ordenar. O profeta é o intermediário entre Deus e a ação dele no meio do povo. Amós 3, 7 a 8. O Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, os seus servos. Ruge o leão, quem não fica com medo? Se Deus, o Senhor, fala, quem aguenta não ser profeta? Vou dar um testemunho para você de intercessão profética. Eu estava voando para uma missão, e sempre quando eu estou indo para a missão, naquele tempo que eu tenho de voo, eu intercedo. Claro, a intercessão começa muito antes para a missão, mas na hora que eu estou indo, eu entro num combate de intercessão por aquele povo, por aquela região, por aquele estado, e vou colhendo de Deus aquilo que Ele tem. Orei, Deus não me falou nada. Quando eu desci do avião e que eu pisei no solo, Deus me deu uma imagem de um terremoto e daquele lugar totalmente destruído. Eu falei, peraí, mas aqui não é região de terremoto? A minha razão, né? A minha inteligência, os meus estudos, o meu conhecimento de geografia. Ué, mas aqui não é região de terremoto? Mas se o Senhor falou, olha o que o profeta Amós fala.
Se o Senhor Deus fala, quem aguenta não ser profeta? Eu entrei no banheiro, fechei a porta, me ajoelhei do lado do vaso. Era o único lugar, eu não ia ajoelhar, né, padre? No meio de todo mundo, o pessoal ia falar, birutou de vez, né? Entrei ali no cantinho, toquei no solo, orei e pedi ao Senhor Deus que Ele poupasse aquele povo daquilo que eu tinha visto. E aí, cheguei em Cachoeira Paulista, chamei uns irmãos que eu tenho inteira confiança, eu não vou falar isso no microfone na missa do clube, olha, tal lugar, vai ter um terremoto. Você é doido. Não é para isso, não é alarmismo. Chamei os irmãos que eu confiava e nós começamos a combater em intercessão por aquele lugar. 15 dias depois, eu abri os noticiários e tinha tido um terremoto. Os prédios tinham balançado, mas o terremoto tinha sido em pequena intensidade. Em 2018, em abril de 2018, nós estávamos em Brasília orando e Deus nos deu a visão de uma grande desgraça que iria acontecer e que morreria muitas pessoas. E ele falou comigo, eu falei, e agora, Jesus? Tem gente aqui que eu não estou acostumado a orar com eles, eu falo ou não falo? Mas aí eu falei, Deus está me mostrando tal pessoa que vai acontecer isso, isso e isso. Vão morrer outras pessoas e Deus nos chama para orar. Meus queridos, começamos a orar desde aquele dia. Estou indo para a casa da minha mamãe para comer a comida dela. Quando eu parei no posto para tomar um cafezinho e fazer um pipi, eu abro o meu celular, o WhatsApp, e as pessoas dizendo, padre, aquilo que foi visto naquele dia aconteceu, mas não nas proporções que Deus havia revelado, porque nós nos posicionamos em oração e Deus deu o livramento para as pessoas que estavam naquele lugar. Isso se chama intercessão profética, é entrar nas urgências do coração de Deus e não mais orar por aquilo que eu penso que é a necessidade, é entrar no peso do coração de Deus, é dizer, Deus, quais são as urgências do seu coração, quais são os pesos do seu coração para este tempo. Eu estou orando, sei lá, pelo Brasil, Deus, qual é a urgência, para qual realidade o Senhor quer que eu ore? Depois a Antonieta vai dar os 6 passos da intercessão profética. Fique tranquilo. A gente vai fazer um workshop aqui para vocês orarem e experimentar o que o padre está dizendo. Porque existem passos específicos que o Círio John, que lançou esse livro com a gente, que é esse indiano, nós estivemos juntos agora pregando um encontro em Cachoeira Paulista. Ah, deixa eu contar o detalhe. Lá em Cachoeira nós pregamos um encontro junto, eu e o Círio, e nós fomos fazer o workshop, e a gente separou o grupo de 8. Eu fiquei num grupo e nós fomos fazer os 6 passos da intercessão profética. E estamos lá orando, porque vocês vão ver como que é o passo. E Deus deu a direção, o que nós tínhamos que orar. E nós começamos a orar, e Deus me deu uma imagem de um ônibus, num lugar onde tinha muita água, e que as pessoas daquele ônibus iriam morrer. E possivelmente o ônibus iria cair dentro daquela água. Isso era sábado. Na segunda-feira o ônibus foi sequestrado em cima da ponte Rio-Niterói. Morreu todo mundo? Nós oramos. Você está entendendo o que é intercessão profética? Eu não sabia onde era, se é. Eu via na beirada de uma água um ônibus e as pessoas que estavam lá iriam morrer. Vocês viram o que o sequestrador fez? Amarrou todo mundo, colocou gasolina. Vocês viram? Nas notícias? Só que todos saíram com vida. Você está entendendo o que é entrar no coração de Deus? A intercessão profética é uma escuta daquilo que Deus quer comunicar a nós. Vocês estão lembrados do que Deus fez com Abraão? Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Está lembrado? E Abraão colocou-se em intercessão. Está com a Bíblia aberta aí? Quer que eu te mostre o profeta Eliseu numa
experiência de intercessão profética? Versículo 8, do capítulo 6 do 2 Reis. O rei de Arã estava em guerra contra Israel, e cada vez que ele deliberava com seus oficiais a colocação de uma emboscada, o homem de Deus, repita comigo, o homem de Deus, mandava avisar o rei de Israel: cuidado, não passe por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel enviava então gente ao lugar acerca da qual o homem de Deus o avisara e ficava espreitando. Isso aconteceu nenhuma nem duas, mas várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso, convocou seus oficiais e disse: não me podereis indicar quem me traz junto ao rei de Israel? Disse isso aos seus oficiais. Um dos oficiais disse: não é isso, senhor meu rei, é Eliseu, o profeta, que está em Israel, que é capaz de transmitir ao rei de Israel tudo o que for falado entre quatro paredes e em quarto fechado. Quem contava para Eliseu que o povo de Deus estava em perigo? Quem? Deus, o Espírito Santo. E Eliseu se colocava em intercessão profética e alertava quem ele deveria alertar. Círio John conta que no grupo de oração dele lá na Índia, eles estavam orando e foram fazer uma intercessão profética. E Deus disse: está vindo um furacão que vai devastar a Índia. Eles entraram no sistema meteorológico e não tinha furacão. E eles mandaram avisar: vai vir um furacão. Não tem furacão, o satélite não vê nenhuma formação de um furacão. Eles foram orar na outra semana e Deus disse: orem para que eu interfira. Eu preciso de intercessão, de pessoas que sintam o peso do meu coração, que rezem em intercessão, para que eu atue na natureza. E eles se colocaram diante de Deus em intercessão e começaram a despertar outros grupos para orar. Não tinha no satélite. Uma semana depois apareceu o furacão. E milagrosamente, as autoridades começaram a se movimentar, mas milagrosamente pela intercessão. O furacão, nunca aconteceu aquilo. O pessoal da meteorologia que acompanha todas essas coisas disseram: nunca um furacão deu meia volta e voltou para o oceano e lá ele acabou. Mas quando os homens de Deus se colocam em intercessão, Deus altera até mesmo as realidades da natureza. Isso se chama intercessão profética, é sentir o peso do coração de Deus, é abandonar a minha lista de intenções para orar pela intenção do coração de Deus, para sentir o peso do coração de Deus, aquilo que Deus está querendo transmitir a nós, e juntar intercessores que se coloquem na brecha para que não venha a destruição, para que Deus intervenha. Segura na mão de quem está do seu lado, diga: Deus está chamando você. Segura na mão desse irmão, balança a mãozinha dele e fala: Deus está chamando você. Deus escolheu você. Você é um escolhido, um eleito de Deus. Mas a partir de agora, é preciso que você se abra, se posicione, se coloque totalmente, decididamente, aberto à vontade de Deus, para que Ele faça na sua vida a obra que Ele deseja. Diga: Senhor, eu te peço, no poder do seu nome, na força do seu Espírito, que o Senhor haja poderosamente na vida desse meu irmão.
Faz, Senhor, a sua obra. Faz, Senhor, a sua graça na vida desse irmão e através desse irmão. O profeta Amós vai dizer no capítulo 14. Amós foi levantado por Deus como profeta. E ele é expulso pelos profetas falsos da corte, que agradavam ao rei. E no versículo 14, Amós respondeu assim a Amazias. Só para você entender, eu não sou profeta. Eu nem sou discípulo de profeta. Eu sou vaqueiro e eu cultivo sicômoros. Amós era do sítio. Amós era da roça. Amós cuidava de vaca. Amós cuidava de plantação. Ele não era alguém que foi treinado na escola profética. Amós foi escolhido por Deus para entrar no coração de Deus, e entrando no coração de Deus pela intimidade, Deus segredara a ele aquilo que ele queria para Israel. E aí quando ele é expulso de lá, ele fala: olha, eu não sou mesmo profeta, eu nem sou discípulo de profeta, eu sou vaqueiro, eu cultivo sicômoros, mas foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vai profetizar ao meu povo. Segura na mão de quem está do seu lado mais uma vez. Balança a mão dele e diga: você não foi treinado na escola dos profetas. Você nem é profeta lá da casa de Israel. Mas Deus quer que você saia de trás das desculpas que você tem dado para não se posicionar, para você adentrar agora o mistério do coração de Deus, e você seja para Deus instrumento de transformação para a nação. Olha para ele e fala assim: é você mesmo que Deus escolheu. Fala para ele: eu não sei se é vaqueiro, eu não sei se você é aposentado, se é dono de casa, eu não sei se é lixeiro, não sei, o que você faz? Amós era vaqueiro e plantador de sicômoros, mas Deus tirou Amós de trás do rebanho para levá-lo a profetizar ao povo de Deus. E Deus está escolhendo você, não importa qual seja a sua profissão, o que importa é que Deus está levantando profetas aqui em Gravatá nessa manhã. E o único objetivo de Deus não é que você tenha seguidores no Facebook, no Instagram, é que você transforme a nação com a unção profética. Deus não está te levantando profeta para estar nos palcos, mas para estar no altar em adoração. Deus não precisa de palco, Deus precisa de profetas, Deus precisa de homens e mulheres que se colocam na brecha. Eu não preciso de seguidores, eu preciso de homens e mulheres que se colocam na brecha para que o Brasil seja transformado. E eu vim aqui, saí de Cachoeira Paulista, porque eu acredito que no Nordeste tem um povo que Deus está levantando, e esse povo está na minha frente. Um povo que não está preocupado com palco, com aplauso, com seguidores, com reconhecimento, mas um povo que vai para o escondimento e ora. Vou te dar um exemplo de uma santa. Eu podia falar de vários santos aqui, vou falar de duas que viveram intercessão profética. Um dia Faustina escondida atrás do altar. Ninguém estava vendo Faustina. Ela estava diante de Jesus. E Jesus mostrou para ela a destruição de uma cidade. Jesus falou: eu vou destruir por causa do pecado deste lugar. E ela falou para ele: Senhor. E ela orou. E ele disse: essa oração não me serviu. Ela orou de novo, orou e clamou. E Deus disse para ela: essa oração não me serviu. E ela disse: então, Senhor, qual é a oração que o Senhor quer que eu faça?
Você já rezou o texto da misericórdia? Foi nessa situação que Deus deu para Faustina o texto da misericórdia. Deus revelou para ela o texto da misericórdia, porque ela começou a rezar segundo aquilo que Deus queria. Vocês lembram como é o texto da misericórdia? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e do mundo, pela sua dolorosa paixão. Deus mostrava a destruição do mundo para Faustina, e a devoção, a misericórdia segurou a mão de Deus até o século 21, até o dia de hoje. Você está entendendo o que é a intercessão profética? Olha que oração simples, mas que segurou. Vai lá ler o diário, está escrito lá, ela testemunha. Deus mostrou a destruição do mundo. Outra santa que Deus colocou em intercessão profética. Talvez você não a conheça, mas se um dia você puder conhecer, você vai ficar doido com ela. Ela é minha amiga, entrou na minha vida. Chamada Miriam de Jesus crucificado. Santa Miriam. Ela era conhecida, por que ela entrou na minha vida? Eu nem sabia do resto. Mas ela é conhecida como alto-falante do Espírito Santo. E Miriam é a carismática, porque ela tinha todos os carismas do Espírito Santo, uma carmelita. E um dia Deus falou para ela: você quer orar pela libertação dos pecados do mundo inteiro? Ela falou: quero. Tadinha. E aí Deus falou assim: eu vou fazer você experimentar na sua alma o peso do pecado do mundo inteiro. Ah, meu irmão, Miriam foi para o Getsemane, porque em muitos momentos nós vamos experimentar na intercessão profética o Getsemane. Você lembra o que Jesus experimentou no Getsemane? Vou ler para você, pode ler? Então você fica pensando se você quer entrar nesse nível de intercessão. Jesus chegou com eles numa propriedade chamada Getsemane. Mateus 26, 36. E disse aos discípulos: sentai-vos enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Começou a sentir o peso da salvação do mundo inteiro. Foi o que Miriam experimentou. O peso do coração de Deus, o peso do sofrimento de Deus pelos pecadores que estão se perdendo, que estão indo para o inferno, o peso do coração de um Deus que salvou a humanidade. Mas aqui era a obra de salvação. Ele começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: eu sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo e disse então a Pedro: não fostes capazes de vigiar? Ficai vigiando. E aí ele viveu essa experiência por 3 vezes. Ele sentiu a dor da morte dos pecadores para gerar a vida e a salvação. Fica de pé. Você está assustado? Você está disposto? Sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Você entendeu o que é intercessão profética? É deixar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. É guardar a minha lista e pegar a lista de Deus. Você está entendendo? Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão do irmão e diz: esse é o propósito de Deus daqui para frente. É a urgência. Intercessão profética. Dá uma olhadinha, um sorriso para esse irmão e diga: que bom que Deus te encontrou.
O número do exército dele está aumentando. E você está se alistando no exército. Feche os seus olhos agora na presença de Deus. Faz um pouquinho de silêncio. O ministério pode dedilhar. Pode. Deixa cair no seu coração a revelação. Eis que vem o Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Isso é intercessão profética. Começa a orar em línguas agora, segurando na mão do seu irmão. A grande maneira de Deus nos revelar os segredos do coração dele está na oração em línguas. Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, o apóstolo vai dizer: nós não sabemos. Da mesma forma o Espírito vem. Vai, deixa o Espírito vir. Em socorro da nossa fraqueza. Porque nós não sabemos o que pedir. Como pedir? É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus. É de acordo com Deus. É de acordo com Deus que Ele intercede em favor dos santos. Então ora. E eu quero pedir a Jesus agora que o Espírito Santo ore em nós em favor do Brasil, das necessidades mais urgentes do Brasil. Nós não sabemos aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está sendo tramado, aquilo que está bloqueando a prosperidade do Brasil, aquilo que está impedindo o avivamento da nação. E agora o Espírito se coloca agindo a partir da nossa voz, para interceder junto do Pai, pelo peso do coração de Deus. Então ora. Você é um intercessor profeta, é um profeta intercessor. Sorerererere mandalama yererere. Oh yererere. Siriera manaye. Sorenebere candalabara yerera mandara. Levanta a mão do seu irmão. Continue orando. Xerererere candala. Você não imagina o que Deus está fazendo agora em favor da nação. E quando Ele faz em favor da nação, Ele faz em favor de você, da sua família. Você não imagina o que Ele está fazendo em favor do estado, do Pernambuco, do seu estado, você que o representa, da sua cidade, do seu bairro, da sua casa. Deixa agora Deus ouvir o clamor do Espírito pela sua voz, o gemido. Uma vez Teresa Dávila estava orando, e Deus deu a visão para ela dos padres e missionários jesuítas que estavam vindo para o Brasil. E ela via um ataque. Ela estava orando em intercessão profética, que Deus revelou para ela o ataque que eles sofreram no Oceano Atlântico antes de chegar ao Brasil.
os calvinistas, sabendo que estavam vindo missionários católicos para o Brasil, eles mataram os padres e os missionários. Mas ali a intercessão profética não tinha e-mail, não tinha televisão, não tinha tecnologia, existia intimidade. Deus falou ao coração de Teresa d'Ávila. E ele dizia a Teresa: eu só permiti, porque agora eu te mostro o que eu vou fazer. E Deus mostrava aqueles missionários entrando no céu. E a partir daquela entrada no céu, daquele sangue derramado pelo Brasil, Deus falava a Teresa d'Ávila que essa terra seria a terra de Santa Cruz. Essa terra seria uma terra católica. Ora, ora. Ergue a mão do seu irmão lá no alto. Ora ainda um tempo no Espírito. Aleluia, Deus. Nós veremos, Deus. Tem pecadores sendo salvos nessa hora. Tem acidentes sendo evitados nessa hora. Assaltos sendo paralisados nessa hora, Deus. Catástrofe sendo segurada pelo poder da intercessão. Existe transformação, salvação acontecendo na nossa nação nessa hora, Deus. Oh, a nossa casa, Deus, transformada pelo nosso clamor, o clamor do Espírito em nós. E canta: seu orar, seu clamar. Seu orar, seu clamar, não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, seu orar. Segura na mão do seu irmão aí. Tá segurando? Olha para o padre. Eu vivo intercessão profética toda quarta-feira na missa do clube, porque eu me coloco lá para orar para os segredos do coração de Deus, para aqueles que Ele quer se manifestar. E quantas manifestações. Vou ler só uma para você entender o que é intercessão profética. Quando a palavra é liberada, quando Deus revela o que Ele faz. Na verdade foi até aqui, nem é lá do clube. 1º de maio, aniversário da rádio em 2010. Nesse dia, padre, o Senhor profetizou a minha cura. Ele falou no altar que tinha uma mulher aqui que sofreu um acidente de carro e quebrou o fêmur da perna esquerda. E tinha perdido seu filho. Minha perna esquerda chegou a ficar menor, 5,9 centímetros. Mas Deus manda te dizer... E aí ela está narrando o que eu liberei do segredo do coração de Deus. Deus manda te dizer que tu irás ficar curada para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje, setembro de 2019, eu estou aqui para testemunhar essa profecia através do Senhor, Padre. A minha perna está igualzinha à direita. Eu estou curada em todas as áreas, espiritual e fisicamente. Deus vive e reina para sempre. Dê glórias para Ele aí, dê louvores para Ele aí. Glorifica. Aonde está a Alessandra para dar glória a Deus? Levanta o braço, Alessandra. Está onde? Que me mandou o testemunho.
Aqui, Alessandro, sobe aí na cadeira, segura para não cair. Sobe aí para o povo ver você, Alessandro. Vamos aplaudir e glorificar a Deus que responde o clamor. Seu orar, seu clamar. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Só vocês, seu orar.